Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu irei falar um pouco sobre um artista que descobriu, por assim dizer, a linguagem dos ratos e nola revelou. Eu irei falar deste artista, que é um artista das letras, que é um artista da literatura, mas por meio de um outro artista, que não é um artista da literatura ou das letras, mas um artista do cinema e tão brilhante quanto, e eu me refiro ao grande Jean Renoir, diretor francês Jean Renoir. Eu irei fazer um comentário acerca de uma nota encomiástica, uma nota elogiosa que Renoir escreveu, Jean Renoir, filho do também grande, né, pintor impressionista Pierre Auguste Renoir. Enquanto Renoir pai se dedicou à pintura, à plástica pictórica, seu filho Jean Renoir se dedicou ao cinema. E nessa obra, essa obra tem uma série de escritos que o grande Jean Renoir escreveu, muitos artigos que ele escreveu a revistas de cinema, como a Cahiers du Cinéma, a jornais, a editoriais, a eventos de cinema, enfim, é uma coletânea dos escritos de Jean Renoir, e nessa coletânea nós encontramos um texto que ele escreveu em 1955, né? Portanto, quase um século após a morte deste outro grande artista, repito, das letras literárias, mais especificamente das fábulas, né? E que neste texto que foi, na verdade, escrito para um evento que homenageava este grande literato, este grande fabulista que inventou a linguagem dos ratos. E, sem mais delongas, este artista que que descobriu, que descobriu a linguagem dos ratos era ninguém mais, ninguém menos, que Hans Christian Andersen, o grande escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, a quem Renoir, em 1955, num evento, prestou-lhe uma homenagem, e esta homenagem chegou até nós por meio do texto que Jean Renoir escreveu para a ocasião. E neste elogio, neste encômio, Renoir filho, Jean Renoir, confessa, expressa toda a sua admiração por Hans Christian Andersen, por Andersen, né, como é mais conhecido, né? E ele afirma que Andersen fez parte de sua infância, entrou em sua vida durante a sua infância, e ele, Renoir, não o abandonou jamais. Andersen era uma leitura
obrigatória na vida de Jean Renoir. Sempre quando viajava, ele reservava um espaço em sua valise, em sua mala, para levar algum volume de Andersen que ele sempre lia, que ele estava lendo constantemente. E é interessante, lendo essa nota elogiosa que Renoir escreve sobre Andersen, é interessante notarmos que Renoir confessa que Andersen fazia parte do cotidiano de seu lar, quando ele ainda morava na casa, quando ele ainda era uma criança e morava na casa de seus pais, na casa do grande Pierre Auguste Renoir. E como Renoir pai gostava muito de pintar os filhos, para entretê-los enquanto os representava em suas obras, para entretê-los, Renoir pai lhes oferecia volumes, obras de Hans Christian Andersen. Era por meio da literatura de Andersen que Renoir pai entretinha os seus filhos, incluindo Jean Renoir, para retratá-los, para representá-los pictoricamente. Vejam, aqui nós temos um belo modelo de figura paterna que, convenhamos, é uma figura, já era uma figura muito incomum em nosso meio, e hoje, com o advento das novas tecnologias, se tornou mais incomum ainda. Para entreter os seus filhos, Renoir lhes punha às mãos obras literárias, livros. Hoje, boa parte dos pais, para ocupar os seus filhos, e nem para pintá-los, né? Sejamos bastante realistas, nem para pintá-los, apenas para que eles, os filhos, lhe deem algum sossego, para que os pais se voltem às suas ocupações triviais. Hoje os pais, uma boa parte dos pais, procura entreter os seus filhos lhes colocando nas mãos um aparelho celular, por meio do qual estes seus filhos acessam os mais diversos conteúdos, quase sempre sem o acompanhamento mais próximo do pai e, consequentemente, acessando diversos conteúdos caricaturais pobres, vazios, que não produzem nenhum crescimento, que não oferecem nenhuma riqueza construtiva, cultura elevada, cultura construtiva a esses seus filhos. Que contraste que há entre Renoir, o grande pintor impressionista, e boa parte dos pais de nosso tempo, boa parte dos pais que ocupam os seus filhos por meio desses aparelhos celulares, lhes dando a triste, a fatídica oportunidade e liberdade para acessar as mais diversas bobagens, as mais diversas besteiras. Bem, o que será desses filhos? Renoir pai oferecia a Renoir filho
obras de Andersen. E, consequentemente, o filho se tornou um gênio do cinema, da sétima arte, dessa arte maravilhosa e que a todos nós apaixonam. Numa certa ocasião, um amigo de Renoir Pai, sabedor de que seus filhos se ocupavam de literaturas em que ratos falavam, Jean Renoir, o cineasta Jean Renoir, inicia esse seu elogio a Andersen, esse elogio escrito em 1955, reconhecendo que se não fosse Andersen, ele jamais teria produzido Orvét. Orvét, que é uma obra de Jean Renoir. Jean Renoir, vai dizer que se não fosse A Pequena Sereia, obra de Andersen, popularizada por Walt Disney, se não fosse A Pequena Sereia, ele, Jean Renoir, jamais teria produzido Orvét. Vejam o quanto que Andersen inspirou este outro grande artista chamado Jean Renoir, né? E aqui é interessante notarmos que o artista das letras, da literatura, inspira o artista do cinema, né? Mostrando o quanto que essas linguagens se autoalimentam ou se autoinspiram, melhor dizendo, né? O homem do cinema, a mulher do cinema, que se acerca de boa literatura, certamente encontra a inspiração para grandes histórias. Renoir encontrou na Pequena Sereia de Andersen inspiração para o seu Orvét e confessa que se não fosse a Pequena Sereia, Orvét jamais teria vindo à existência. Bem, um amigo de Pierre-Auguste Renoir, Renoir Pai, um amigo metido a intelectual, uma vez censurou, sabedor que era de que Renoir Pai aliás, né, para usar um termo melhor, né, acercava os seus filhos de boa literatura. Este amigo metido a intelectual censurou Renoir Pai, advertindo dos riscos que os seus filhos incorriam em ler aquele tipo de obra, aquele gênero literário, porque os seus filhos, porque as crianças poderiam acreditar que ratos falam. No que Renoir retruca esse seu amigo metido a intelectual dizendo: mas eles falam mesmo, mas os ratos falam mesmo. E aqui Renoir tem como obra de fundo para desenvolver um comentário bastante, embora curto, mas bastante proveitoso e contemporâneo e atual acerca desses ratos que falam. Ele tem como obra de fundo uma obra de Andersen chamada
a sopa de espeto, né? É essa obra de Andersen que motivou em boa medida esse breve, mas não entusiástico e não merecedor e não diminuidor da grandeza que Andersen representa. Muito pelo contrário, é esta obra, a sopa de espeto, que Renoir recorre para falar acerca desta linguagem, a linguagem dos ratos. E ele agradece a Andersen por tê-lo convencido de que os ratos falam. Obrigado, Andersen, por nos ensinar que os ratos falam. Em outras palavras, o que Renoir estava dizendo, o agradecimento de Renoir a Andersen, estava calcado nesta ideia de que, por meio da literatura de Andersen, Renoir descobriu que as coisas e os animais possuem alma, que o mundo possui uma linguagem, que ele deseja de nós apenas a nossa amizade. Ora, por meio deste encômio, desta homenagem prestada a este grande gênio da literatura universal, Hans Christian Andersen, Renoir chama-nos à reflexão acerca da linguagem do mundo. Linguagem esta que não poucas vezes tende a ser silenciada, tende a ser calada por conta de um falso realismo. Na verdade, por conta de um realismo cru, de um realismo seco, que não permite ao indivíduo apreender, contemplar a alma das coisas, a alma da natureza, a alma do mundo, a beleza e a linguagem que há na natureza. Vejam, esse elogio de Renoir a Andersen, em nosso contexto, se renova de um significado, de uma importância de uma importância muito maior que nos dias de Renoir, haja vista que hoje nós vivemos nesse contexto de grandes crises climáticas, neste contexto antropoceno, neste contexto de aquecimento global, derretimento da Antártida, enfim. Mais do que nos dias de Renoir, embora também muito importante, hoje esse elogio se renova de um sentido muito mais amplo, porque nós precisamos aprender a ouvir a linguagem do mundo, a linguagem da natureza, porque ela, a natureza, ele, o mundo, estão a nos falar constantemente. E clamando por nossa amizade. O mundo só quer ser nosso amigo. Renoir agradece a Andersen por tê-lo levado à descoberta de que ratos possuem
também uma linguagem, de que o mundo possui uma linguagem, de que a natureza possui uma linguagem e nós devemos ouvi-la, mas só iremos ouvi-la se nos desfizermos deste falso realismo, deste realismo cru que oblitera a nossa imaginação, que oblitera a nossa criatividade, que oblitera, que sufoca a nossa sensibilidade. O verdadeiro realismo, vai afirmar Renoir, é aquele que leva o indivíduo a ouvir, a entender, a assimilar, a decodificar a linguagem dos ratos, a linguagem do mundo, a linguagem da natureza. Obrigado, Andersen, por ter nos ensinado que ratos também falam. É este o encômio, o elogio, esta é a síntese do elogio que Renoir faz a Andersen. E ele conclui dizendo que o grande literato Oscar Wilde dizia que não havia nevoeiro em Londres antes de Turner, o grande pintor inglês. Turner, a partir de Turner, o londrino passou a ver nevoeiros em Londres. Mais do que nunca nós precisamos desses artistas, nós precisamos destes homens sensíveis, destes homens que nos conduz a um verdadeiro realismo, aquele que vê, que reconhece na imaginação, na criatividade, uma forma, um caminho para ver o mundo tal qual o mundo é, para ver a natureza tal qual ela é. Este é o verdadeiro realismo. Oscar Wilde vai afirmar que antes de Turner não havia nevoeiro em Londres. Coube a Turner tirar as brumas, tirar o véu, tirar a venda que não permitia ao homem londrino que enxergasse Londres tal qual Londres era, Londres em sua plenitude. Por fim, voltemo-nos aos artistas, sejam eles do cinema, como o grande Jean Renoir, sejam eles da literatura, como Andersen e Oscar Wilde, sejam eles da pintura, como Turner, sejam eles da música, como Bach, Beethoven, Mozart, enfim, nos entreguemos de forma mais intensa a cultivar momentos de arte em nossa vida, porque assim certamente seremos capazes de enxergar o mundo em seu verdadeiro realismo, de enxergar o mundo, a natureza, em sua verdadeira plenitude e ouvirmos essas vozes amistosas, amigáveis, que só querem de nossa contraparte a nossa amizade. Viva Andersen, viva Renoir, viva Oscar Wilde, viva Turner e tantas centenas de artistas que nos conduzem, nos tornam mais sensíveis a ponto de entender, de conhecermos e entendermos a linguagem dos ratos.
Um forte abraço. Se você gostou dessa nossa reflexão, não se esqueça de deixar o seu joinha aí, divulgue este nosso canal a outras pessoas e em breve nos reencontraremos. Um forte abraço e até lá!